Olá, você já teve o prazer de colher alguma coisa no seu quintal que você não plantou? Um dia, pela manhã, você acorda com seu copo de café nas mãos, vai até o seu jardim e lá tem então um pé de abacaxi cheio de abacaxi para você. Você diz, poxa vida, que milagre! Inclusive já está maduro. Você vai lá e pega esse abacaxi bem amadurecido, em condição de ser consumido, e vai lá então e o põe à mesa para tomar café. Certamente isso não acontece. As coisas não são assim. Você certamente vai colher o abacaxi lá no seu quintal, se você plantar o abacaxi. Então há uma relação direta, imediata, estreita entre a colheita e a semeadura. Agora traga isso para dimensões mais ampliadas, para a vida, né, de forma mais ampliada, que envolva a fé, os relacionamentos, a família. O que é que você deseja colher? O que é que você tem como expectativa, como sonho, como meta na vida? Estamos chamando isso de colheita aqui. O que é que você espera do futuro? Qual é a sua perspectiva para daqui 10 anos, daqui um ano, daqui a um mês? A Bíblia vai dizer para nós um monte de conselhos. E eu quero falar desses princípios de semeadura, ou princípios de sabedoria para uma boa semeadura. E o primeiro princípio que eu quero trabalhar com vocês aqui hoje é que é necessário que haja a intenção de semear. A Bíblia diz aqui em 2 Coríntios, capítulo 9, verso 6, Paulo vai declarar, aquele que semeia. Veja só, Paulo vai estar falando aqui de uma semeadura e ele está dizendo que há algumas pessoas que escolhem semear, aqueles que semeiam. Em Mateus 13:3 a Bíblia diz, eis que o semeador saiu a semear. Nem sempre nós escolhemos ou temos a intenção de semear, temos a intenção de colher. Como eu gostaria de colher um bom salário, mas não queremos plantar uma boa formação acadêmica ou uma boa formação técnica, não queremos. Como eu gostaria de ser reconhecido no meu trabalho, mas não queremos plantar, por exemplo, lisura, transparência, não queremos plantar a honestidade quanto ao horário de entrar, severidade, me tratar, levar isso a sério, horário de sair, horário de chegar, produzir no trabalho, queremos só colheita, mas não temos às vezes a intenção de semear. É preciso querer isto, é preciso querer semear. Como eu gostaria de ser mais paciente, como eu gostaria de ter mais dinheiro, como eu gostaria de ter um casamento abençoado, como eu gostaria que a minha empresa deslanchasse. Mas se você tem a intenção de colheita, precisa ter, antes da colheita, a intenção forte, a intenção direta, também ligada à semeadura. O apóstolo está dizendo para nós aqui no capítulo 9 de 2 Coríntios, que existem aqueles que semeiam e existem aqueles que retêm a semente, não semeiam. A Bíblia deixa bem claro para nós, em vários outros textos sagrados, que semear é uma escolha. O que semear? Uma escolha mais criteriosa ainda, porque tem pessoas que decidem semear, mas semeiam qualquer coisa. Semeiam qualquer coisa, até lixo. Mas é importante querer semear e é importante também escolher muito bem a semente. O segundo princípio, que eu chamaria de princípio de sabedoria para uma boa semeadura, é que também é necessário perder a semente para recebê-la de volta de forma multiplicada. O texto vai dizer para nós, já anunciado em outro momento, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer produz muito fruto. Como eu gostaria de ter um filho abençoado, um filho que respeita, um filho que entenda limites, um filho ou uma filha que também entenda limites, que ame de verdade, que estabeleça diálogo comigo. A gente quer isso, filhos abençoados, mas é preciso doar-se, é preciso entrega. Se você não doar tempo para que esse filho seja educado de forma certa, correta, se você não doar amor, afeto, se você não doar atenção, carinho, se você não doar-se, não dá para esperar que esse filho seja, por acaso, pelo destino, ou casualmente, um filho abençoado.
é preciso doar-se. É preciso que o grão de trigo caia na terra, morra, para que haja vida. Sem doação, não tem colheita. Sem entrega, não tem colheita. Imagina, de repente, esse grão de milho ou de trigo dizendo assim, eu não quero morrer, eu não quero me entregar, eu não quero me doar. A resposta é simples, então também não tem multiplicação, não tem colheita abundante. É preciso entregar-se, é preciso doar-se para que a colheita aconteça. E nós não queremos nos doar. Doar tempo para trabalhar mais, doar tempo para nos especializar melhor, né, numa carreira profissional, doar tempo para tornar o casamento mais sólido, tornar viável a educação dos nossos filhos. Não queremos doar nada, queremos apenas colher. E o pior, estamos terceirizando essa tarefa que é nossa. Queremos filhos abençoados, então mandamos para a igreja. Queremos filhos inteligentes, mandamos para um cursinho. Mas somos incapazes de doar um tempo, fazer uma tarefa com o filho. Coisas que marcam a história dessa criança e que o tornam uma criança lá na frente, um adulto abençoado. Um terceiro princípio de semeadura é que aquilo que não foi plantado se perde. Olha o que diz a palavra de Deus lá em João 12, 24, texto já citado. Mais uma vez eu quero reforçá-lo. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Ou seja, ele se perde, ele perde o seu valor. Então, aquilo que não for plantado vai se perder. Se você tem, por exemplo, um recurso e você resolve guardar esse recurso embaixo do colchão. Ah, tá bom, hoje a moeda é mais estável. Isso pode virar da noite para o dia e você perder todo esse dinheiro, toda essa bolada. À medida em que nós retemos a semente, ela vai perder o seu valor, perder o seu potencial. E eu percebo que às vezes estamos fazendo exatamente isto. Estamos fazendo uma economia burra, uma economia que não é parceira da prudência nem do bom senso. Porque o texto sagrado nos mostra que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Ele se perde, ele se perde. Nem sempre a boa intenção resolve tudo. Tem pessoas bem intencionadas, mas que não é capaz de lançar a semente na terra. Ela vai se perder. Por exemplo, o tempo ele passa. Deus te deu aí 20 anos para você marcar a história dos seus filhos e você não semeou na vida deles. A semente vai se perder. E lá na frente, na vida adulta, você vai olhar para trás e dizer, poxa vida, quanto tempo eu perdi. E vai querer voltar no passado, mas esse tempo de voltar atrás não te será permitido. Já passou. Tarde demais para recuperar o que ficou lá atrás. Então, fica essa outra dica, esse outro princípio, aquilo que não for plantado vai se perder. E por último, registrado lá em Eclesiastes 11:6, a Bíblia diz, semeia pela manhã a tua semente e à tarde não repouses a mão, porque não se sabe qual prosperará, se esta ou aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Então, o quarto princípio aqui que eu traria para você é que a plantação da semente deve ser permanente. Permanente. Eu faço o caminho Caldas-Goiânia já há alguns anos, na verdade há 13 anos, e é interessante quando passamos por algumas regiões de lavoura em que num dado período do ano está sendo plantado, no outro dado momento do ano está sendo colhido, daqui a pouco fica aquela terra vermelha ou às vezes meio amarelada, né, porque sobrou só ali as palhas daquela colheita. Passado um tempo, estão arando a terra, já muda a paisagem, daqui a pouco plantando de novo. Ou seja, o que se percebe é que o agricultor ele está sempre lançando a semente na terra. Ele não para de semear. O que é simples, ele vai, se ele escolher parar de semear, ele vai estar escolhendo também parar de colher. Então, a plantação da semente deve ser uma ação permanente. Não retenhas essa tarefa. Você não vai mudar a história de um filho porque você um dia resolveu fazer uma oração com ele. Ore todos os dias. Você não vai mudar a história da sua filha porque um dia você resolveu dar uma lição de moral para ela e abrir um texto da Bíblia e citou um versículo. Estuda a Bíblia com ela todo o tempo. Você não vai salvar o seu casamento porque você decidiu uma única ocasião pedir perdão. Faça reparação e peça perdão sempre que necessário. Essa é a ideia de ter uma semeadura permanente, para que você tenha também uma colheita permanente.
Ah, estou ameaçado de perder meu emprego porque cheguei atrasado muitas vezes. Aí você, um dia ou uma semana, você resolve chegar no horário. Não faça isso não, faça isso sempre, não apenas nesse momento. Então é importante entender que a plantação da semente deve ser uma ação permanente para que a colheita seja garantida. O que é que você quer colher? Então, a pergunta que eu te faço te pede uma resposta. E essa resposta tem que estar ligada à semeadora. E a segunda pergunta é, o que você quer plantar? Você só vai colher aquilo que você plantar. Ao longo do ano passado, ministramos três palavras nessa direção. Esse ano já é a segunda vez que eu toco nesse assunto, porque eu entendo que tem muita gente sendo punida por muita dor, passando por traumas que não precisariam ser experimentados, enfrentando situações que às vezes são além da capacidade, pelo menos na ótica humana, de ser enfrentada. Na ótica divina, todo mundo tem válvula de escape, mas a pessoa está no limite ou passou do limite dela, porque ela lá atrás não fez uma boa escolha, não fez uma boa semeadura. O que você quer colher na vida dos seus filhos? Faça uma boa semeadura, você vai colher. O que você quer colher no seu casamento? Semeie. Ah, como eu gostaria que a minha esposa fosse mais paciente comigo. Seja paciente com ela. Como eu gostaria que ele se lembrasse das datas festivas, se lembre das datas de aniversário, de casamento, de aniversário dele. Você só vai colher aquilo que você plantar. Quem nada oferta, nada saca. Se você nunca deposita nada numa conta bancária, não pense você que vai poder sacar isso em algum momento, porque não vai ser possível. O meu desejo é que você, entendendo esta palavra, esse desafio, possa escolher ser um bom semeador, que saia a semear a boa semente e que no tempo de Deus vai colher abundantemente, bênção sem medida. Deus te abençoe em nome de Jesus.